Oi, eu sou o professor Eduardo Ferroni e hoje vamos falar sobre associação de resistores. Num circuito elétrico complexo, não existe somente resistores em série ou em paralelo, existem milhões de resistores. Cada um tem uma função, cada um precisa de uma determinada tensão ou de uma corrente. Como que a gente vai fazer essa associação? Primeiro, vamos aprender a fazer associação nos circuitos fundamentais, que é o série e o paralelo. No circuito série, as resistências estão conectadas uma em seguida da outra. A corrente é a mesma em todas elas. Então, você verificando esse exemplo que nós temos aqui na tela, nós temos duas lâmpadas que estão ligadas em série. Para que eu possa ter a certeza que essas conexões em série, se eu desligar uma lâmpada, a outra apaga. Isso prova que o circuito é em série. Eletricamente, nós podemos afirmar que o circuito série é aquele que a corrente é a mesma para todas as resistências. Se a mesma corrente passa nas duas resistências, eu digo que ele é um circuito série. Um exemplo, então, aqui, nós temos 3 resistores em série, um circuito com 120 volts, e eu vou medir a resistência em cada um, a tensão em cada um. Na primeira resistência eu medi 20 volts, na segunda resistência eu vou medir 40 volts e na terceira resistência eu meço 60 volts. Percebam que se eu forneço 120, eu só posso consumir 120. Se eu somar a tensão nos 3 resistores, vai dar exatamente 120. Uma primeira característica no circuito série, então, é que a soma das tensões dos resistores é igual à tensão total aplicada no circuito. Se eu pegar, então, a corrente no primeiro resistor, 2 amperes, depois eu meço a corrente no segundo resistor, 2 amperes, e meço a corrente no terceiro resistor, 2 amperes, eu percebo que o valor da corrente é o mesmo nos 3 resistores. Dessa forma, então, é a outra característica do circuito série. Tensão ela se divide e a corrente ela não se divide. Então a corrente é a mesma e a tensão se divide entre as resistências. Essa é a característica básica de um circuito série. Como que eu calculo uma resistência equivalente? Ou seja, qual o valor da única resistência colocada no lugar das 3 que vai promover o mesmo consumo de energia que aquele circuito? Então, se eu tinha 3 resistências, no circuito série, a resistência equivalente nada mais é que a soma das 3 resistências. RE é igual a R1 mais R2 mais R3. Quando as resistências são colocadas lado a lado, eu digo então que elas são chamadas de circuito paralelo. Mas a característica elétrica nós temos que definir aqui agora. Não é só porque estejam paralelas visualmente que o circuito é paralelo. Nós temos que analisar então a tensão e a corrente. Um circuito paralelo, se eu retiro, nesse caso do nosso exemplo da lâmpada, se eu retiro uma lâmpada do circuito, a outra permanece acesa. Isso já mostra que o meu circuito é paralelo. Vamos fazer um esquema então usando resistores e o meu voltímetro. Eu tenho aqui então de novo um circuito com 120 volts e vou pegar e medir a tensão no resistor R1. Percebam que ele mediu 120 e no R2 percebam que ele também mediu 120. Primeira característica do circuito paralelo, a tensão ela é a mesma, ela não se divide. Vamos medir as correntes. A corrente total é 2 amperes. A corrente no circuito R1, vocês podem perceber aí, é 1 ampere. E a corrente no circuito R2 é 1 ampere. Neste caso, no circuito paralelo, a tensão é a mesma e a corrente se divide entre as resistências. Essa é a característica elétrica que vocês devem observar para saber se o circuito é paralelo ou série. Para calcular uma resistência equivalente do circuito paralelo, usamos a fórmula 1 sobre RE é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim sucessivamente. Se eu tenho 2 resistências, eu posso simplificar essa fórmula. Eu posso dizer então que a resistência equivalente entre 2 resistores é o produto pela soma, conforme está aí indicado aí embaixo. Importante,
A resistência equivalente de um circuito paralelo é sempre menor do que a resistência do circuito. Aqui no final nós temos aqui um resumo das duas fórmulas de circuito série e circuito paralelo, que vocês possam decorar isso aí. Agora, o que é um circuito misto? O circuito misto é aquele que tem resistores em série e resistores em paralelo. Vejamos o circuito que está na tela. Nós temos aí R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. Importante é nós agora identificarmos quem está em paralelo com quem está em série com quem. Dessa forma, o que tiver em série nós vamos associar em série. O que estiver em paralelo nós vamos associar em paralelo. Eu vou passar aqui agora um esqueminha na tela e vocês vão perceber como que é feita essa associação passo a passo. Fica muito mais simples de entender. Vamos pegar então a resistência equivalente. Olha só, R1 e R2 estão em série. Eu vou chamar isso de equivalente 1. Eu troco então, no lugar do R1 e R2, eu ponho o meu R1. Percebi também que o R3 e R4 também estão em série. Vou chamar a associação dos dois de RE2. Eu substituo aqueles dois por um único resistor. Percebi agora que o R6 e R7 também estão em série. Vou chamar isso de RE3. E agora eu percebo que RE2 e RE3 estão em paralelo. Vou calcular o valor deles e substituir por um chamado RE4. E agora eu tenho um circuito simples em série, RE1 em série com RE4 em série com RE5, com R5. E aí eu calculo o meu resistor equivalente fazendo a soma dos três. Com essa maneira gráfica, eu acho que fica muito mais fácil vocês entenderem como que a gente faz a associação. Bem, espero que com essa explicação e esses recursos gráficos fica mais fácil os senhores entenderem como que a gente associa resistores elétricos. Obrigado.